diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Que nesse momento você fique com seus olhos fechados, faça dessa canção uma oração. Que nessa manhã o Senhor Jesus possa crescer no seu coração, possa tocar a sua vida, possa mudar a sua história, possa trazer paz, possa trazer renovação. Que Ele cresça no seu coração, que Ele cresça nas nossas vidas, que Ele possa ser exaltado em todo o tempo. Vamos fazer dessa canção uma oração, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor cresça, Senhor, e nós possamos diminuir a cada vez mais, Senhor Jesus. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, que o Senhor seja entronizado, Senhor Jesus. Que o Senhor seja o principal motivo de nós nos reunirmos e nós vivermos, Senhor Jesus. Seja tudo em todo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse período a qual a Tua presença estava nesse lugar, Senhor, e continua nesse lugar, Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, como talvez um sinal de rendição ao Senhor. Eu não sei como que foi essa semana, alguns foi uma semana meio agitada ou atípica, mas que seja um momento teu e do Senhor, com o seu coração falando ao coração do Pai nessa manhã. O seu coração liberando palavras para Deus. Talvez você não precisa de ouvir nada. Talvez o teu silêncio seja para que Deus entre e produza uma paz. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor, nessa manhã. Nesse momento, Senhor Jesus. Nós entregamos ao Senhor quem somos, Deus. Tudo aquilo que possuímos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, fale que bom que você está aí. Que bonito que você é de máscara. Amém, gente? Então tudo bem com vocês aí? Tá tudo certo? Tudo em ordem? Eu queria entrar direto na palavra agora. Queria que vocês abrissem Lucas 5. Queria orar com vocês só alguns recados, né? Então tem a salinha das crianças no fundo, o banheiro é a última porta à direita. Então tem água ali, né? Tem tudo certinho. Mas eu queria que vocês abrissem Lucas 5. E eu quero orar mais uma vez com vocês. Podemos orar? Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja produzindo uma mudança no nosso coração em relação ao Senhor essa manhã, Deus. Que o Senhor possa
tocar vidas, Senhor Jesus. Você é maravilhoso, Jesus. Você é misericordioso, compassivo, Senhor Jesus. E eu peço que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, possa frutificar essa manhã, Deus. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor já está fazendo e aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, Senhor, em nós. Mas que essa reflexão possa trazer um batismo no Teu Espírito, Senhor Jesus. Renova, Senhor, as forças, as energias, renova quem somos, Senhor Jesus. Amém. Lucas 5, do 12 ao 16, diz o seguinte: estando Jesus em uma das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote. Ofereça pela sua purificação os sacrifícios de Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, a notícia a respeito dele se espalhava ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Até aí. Texto sobre lepra. Eu não vou falar muito até sobre lepra, em certo sentido, porque a gente já pregou sobre Naamã, né? Mas tem uma coisa que é interessante nessa passagem, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o homem com lepra. Segundo, Jesus. E terceiro, a ideia do testemunho. Às vezes a gente tem a noção de que Deus sempre faz coisas grandiosas a partir de pessoas grandiosas. Essa semana eu estava conversando com um amigo e eu falando, cara, o reino de Israel era um montoado de pedra. Que daí nós estávamos conversando sobre geopolítica do Antigo Testamento, né? Então teve os grandes impérios, Egito. E ele perguntou, mas tá, fora Israel, o que acontecia com os outros impérios? Nada, gente. Eles estavam tocando a vida, porque Israel era um reino tão insignificante que ele só faz sentido porque Deus é Deus. Senão era um montoado de umas tribos meio de gente escrava. Não tem sentido. Se você olhar no mapa, hoje você vai ver Israel um pedacinho minúsculo no mundo. Não tem uma importância. Talvez tenha importância porque Deus agiu, porque Deus escolheu, porque Deus se moveu. Mas se você pensar de uma forma, tira Deus da jogada e olha aos olhos humanos, era pequeno, era insignificante. Era coisas que ninguém daria valor. Você pega, por exemplo, o teu bairro. Quem aqui mora num bairro que tem mais de 200 pessoas? Provavelmente todo mundo. Então, o teu bairro tem mais pessoas do que Nazaré no tempo de Jesus. Nazaré tinha 200 pessoas, mais ou menos. Bairrinho insignificante, mas se ganha importância porque Jesus entra na parada. Isso que é interessante, que nessa passagem você tem um homem leproso. A lepra a palavra lepra ali significa pelo menos ela pode variar de 70 tipos de doença de pele. Então, só que o fato que Lucas dá que ele estava coberto é um sinal que ele já estava há anos sofrendo daquilo, né? Então a lepra ela começa com as partes frias do corpo, né? Então por isso que ela começa com a pele, vai indo para dentro. É um processo demorado, lento e de muita dor, né? Talvez a principal dor não seja nem a doença em si, mas o afeto social. Então agora pense o seguinte, esse homem, né? Que a gente não sabe quem ele é, mas a gente consegue imaginar algumas coisas que, se vocês conseguirem perceber isso, já está de bom tamanho, né? Porque pense da seguinte forma: quem aqui gosta da sua profissão? Quem aqui gosta de trabalhar? Alguns foram meio duvidando, assim, mas... Não, mas...
Mas agora imagine, você contraiu lepra, isso não é culpa sua, ou talvez até seja, se foi imprudente e tocou em alguém, mas o fato é que com a lepra você não poderia mais trabalhar, cara, teu emprego já era. Você tinha que estar pelo menos a 50 passos pela lei ali do Antigo Testamento, lá em Levítico, em Número, Levítico 12, 13, fala um pouco sobre essa ideia da lepra. Você tinha que dar 50 passos mais ou menos 50 metros. Então, o contato mais próximo que você teria com pessoas saudáveis, no sentido de sociedade, era como se fosse lá na esquina, né? Que para nós hoje é irrelevante, naquela época era fora do povoado. Então, era alguém que vivia ao redor da sociedade. Então, ele pega assim, era alguém que a gente estaria aqui, ele estaria cultuando ou simplesmente tentando escutar longe. Era alguém que provavelmente a gente viraria o rosto. Porque segundo a tradição, os rabinos, eles faziam com que, além que a pessoa que tivesse lepra, ela tinha que se deixar ser desleixada ao total para afastar as pessoas. Mais ou menos como as primeiras parentes, as primeiras freiras nos mosteiros, elas tinham que ter a aparência de bruxa, que era uma questão de segurança, né? Pensa um monte de mulher no deserto, né? Então tinha que aparentar como se fossem bruxas. Então essa pessoa, além de estar longe, além de estar recluso, ainda teria que se descuidar da sua aparência, a ponto de expelir pessoas. Só que se pensar, até tudo bem, não gosto muito de pessoas, né? Prefiro os animais, né? Mas pense você ficar longe da tua esposa e da tua filha. Quem tem filho pequeno aqui que nem nós, ele tem a Ana aqui, né? Maria, imagine você simplesmente não poder tocar a sua filha, não poder tocar as pessoas que você ama. Tem várias questões psicológicas. O fato é que esse homem estava isolado, estava recluso. E para a época, e talvez a lepra no Antigo Testamento tinha um sinal de maldição. O interessante é que todo pecado teria que ser perdoado e toda doença curada. Mas a linguagem da lepra é que ela tinha que ser purificada. É uma outra dinâmica, é uma outra ideia. Então, na mentalidade dessa pessoa, ela está sofrendo, ela nem sabe pelo aquilo que a culpa, ela não entende bem se foi culpa dela, do que aconteceu, o fato que o corpo estava tomado de lepra. Fazia anos que estava vivendo daquela forma. E talvez o único contato fosse de algum leproso. Vergonha, culpa, medo, tudo isso misturado com alguém que dependia da caridade de pessoas. Ele já não podia viver do seu sustento, da força do seu braço. Ele dependia de ação de alguém, ele dependia de alguém ter misericórdia dele para que ele pudesse comer a cada dia. Então pense viver assim, dia após dia, ano após ano, dor após dor, você perder aniversários, você perder tudo, você perder aquilo que talvez você estudou a vida inteira e de repente do nada a tragédia acontece e você perdeu a sua profissão, você perdeu o seu ganha-pão, você é excluído. E não só excluído, você é olhado, é alguém que as pessoas olham como se fosse amaldiçoado, entende? Não é simplesmente, tadinho, cara. Você é provavelmente é um pecador nojento e eu tenho que ficar longe de você. Tem toda uma questão de segurança, né? Da quarentena para esse tipo de doença, mas isso não muda quem está sentindo as coisas, né? Esse homem de lepra, leproso, fora isso, imagine você ver seu corpo deteriorar e não poder fazer nada, dia após dia. Você acorda e de repente você vê que uma parte a mais do seu corpo foi afetada. Eu acho que chega um momento que não faz sentido viver. Talvez ele já não estava mais lutando com as coisas. E o que eu penso assim, olhe a situação desse cara, olhe um pouco do que o Mike pregou semana passada sobre sacrifício e você vai entender esse homem se achegando a Jesus. Correndo o risco de falar um pouco de bobagem, né? Mas assim,
a lei, a Torá, proibia o contato, era proibido. Deus mesmo tinha proibido por uma questão de segurança. Então esse cara, quando ele olha, ele chega até Jesus, ele está perto o suficiente de estar prostrado diante de Jesus. Então imagine os 50 passos que esse cara dá. Então pelo menos ele estava a 50 passos de Jesus. E aquilo, a dor, o medo, ele teve que caminhar até Jesus. Ele teve que romper um monte de coisa. Então se coloca um pouco no lugar desse cara. Imagine a tua dor. Você faz anos, sei lá quanto tempo, há uns 10 anos que não recebe um toque físico das pessoas que você ama. Fora isso, você é indesejado na presença das pessoas. Ninguém te desejaria estar perto. Fora isso, você provavelmente não se alimenta bem, porque você depende da caridade de alguém. Você é alguém totalmente à mercê das coisas. Aquilo que a gente fala de riqueza, por exemplo, às vezes você pode pensar, eu não sou tão rico. Mas cara, você tem uma família, você tem alguém, você tem um amigo, você tem alguém que vai te socorrer em algum momento. Isso já é riqueza. Nesse sentido, aquele homem era o mais miserável do caminho, junto com outros miseráveis. Ele era alguém que estava ali. E agora começa a ver o desespero. Então ele começa a ouvir falar que Jesus está curando um. Jesus está chamando o discípulo. Ele está escutando um tal de Jesus que talvez seja o Messias. E algo cresce dentro dele. Sabe? Começa a crescer então a dor, a vergonha, o medo. Porque não é simplesmente dar 50 passos. É cada passo que ele dava, era alguém que provavelmente estava olhando. Porque sempre quando Jesus está na parada vai ter algumas coisas. Vai ter multidão. Multidão é aqueles que olham só de fora, não seguem Jesus, mas também não são críticos, enfim. Tem os discípulos, que são aqueles que são meio capenga, mas estão andando com Jesus. Né? Então, tipo, campengo, discute. Esse cara, ele tem que, primeiro, ele tem que atravessar uma multidão que vai julgar ele. Porque Jesus andava com uma multidão, gente. Porque, tipo, né, Jesus curava pessoas, ele fazia coisas que ninguém fazia. E, de repente, esse cara pensa, putz, mas a lei de Deus fala que eu não posso me aproximar. Porém, a lei de Deus dá a entender que só Deus mesmo pode curar aquele tipo de coisa. E aqui que eu faço um parênteses para nós. Talvez você pense assim, não, mas eu não estou tão nessa lepra. Mas, o que tem te afastado de Deus? O que tem afastado o seu coração? Porque eu penso da seguinte forma, se você mentiu, você colocou lepra espiritual no seu coração. Se você tem ódio de alguém, você vai colocando lepra no seu coração. O pecado é uma coisa que infantiliza as pessoas. O que é infantilizar as pessoas? Faz com que ela não seja quem ela deveria ser. Imagine que o Otávio, né, já está crescendo. Eu não tinha problema nenhum em trocar a fralda dele quando era criança. Agora já tá mais complicado, estamos tirando. Mas se ele tiver 30 anos, ele não pode usar fralda. Mas é isso que o pecado faz com a gente. Ele vai infantilizando a nossa maneira de ver o mundo, de ver as pessoas. Às vezes nós não estamos leprosos literalmente, mas o nosso coração está cheio de coisas que fazem com que a gente fique sempre a 50 passos daquele que pode nos curar, que é Jesus. Então fazemos uma coisa loucura, um sacrifício irracional, um momento de adoração, esse cara parte numa jornada em direção a Jesus. Então ele parte pelo menos 50 passos. E imagine assim, gente, você está andando, de repente as pessoas olham, você não devia estar fazendo isso. Conhece o olhar de religioso? Nossa, chegou a cair. Vocês conhecem o olhar religioso? Aquele olhar que condena simplesmente por condenar. Às vezes, a gente faz esse olhar com outras pessoas.
Porque às vezes a gente também não é leproso, às vezes a gente é alguém limpo com o coração, limpo externamente, mas alguém sujo com o coração. Então você olha as pessoas querendo se aproximar de Jesus, isso te ofende. Você fala, cara, esse cara, o lugar desse cara ele deve morrer lá. Pecador imundo, pessoa suja, não merece nada do que está aqui. Só que esse cara, ele está rompendo, esse homem, né? Esse homem que a gente não sabe quem é, mas talvez em certa medida seja eu e você todos os dias. Talvez a gente se encontre nele. E o que eu acho mais fascinante de Jesus, assim, fale para a pessoa que está do seu lado assim, Jesus é maravilhoso. É que quando esse cara chega diante de Jesus, ele se prostra. Ele cai aos pés de Jesus. Ele não tem... Pense a jornada. Sei lá, uma distância, caminhando. Ah, passou a multidão, passou os olhares, passou o medo. Imagina aquele negócio, angústia, medo, tristeza, vergonha, culpa. Esse cara sobrecarregado de tudo isso daí. Carregado mesmo, com o coração cheio de trauma, ferida. Não sei vocês, mas às vezes a gente não gosta de escutar certas coisas que ferem o nosso coração e a gente guarda. Imagine escutar coisas da qual você talvez nem fosse culpado e está ali, você está com o coração cheio. E a única coisa que ele chega para Jesus, ele se prostra e se joga aos pés de Jesus. E essa ideia de se prostrar é um sinal de adoração. Ele se rende totalmente a Jesus e fala assim, se você quiser, Jesus, você pode me curar? Ou você pode me purificar, que é a palavra ali. Alguns pensam que esse homem não tinha fé. Eu penso mais sobre isso. Eu penso que ele tinha muito mais fé, porque a fé dele estava disposta a ouvir um não. A nossa fé nunca está disposta a ouvir um não. Mas a fé dele, ele rompe tudo isso, sabendo que Jesus pode curar ele, sabendo que Jesus pode mudar toda a situação, mas mesmo assim ele está no coração dele, ele ainda está disposto até mesmo a ouvir um não. Ele fala assim, Jesus, eu sei que você pode me curar, eu sei que você tem o poder, e o Senhor Jesus é muito importante, né? Senhor Jesus, alguém que é soberano. Na linguagem de Lucas, ele está tentando demonstrar que Jesus não é qualquer um. Esse cara leproso, que talvez não estivesse tão perto como os discípulos, talvez não estivesse tão perto como as multidões, ele entendeu algo que às vezes nós como discípulos não entendemos, que Jesus pode mudar as coisas, Jesus pode mudar as situações. E o interessante é que imagine o cenário religioso, vamos ver onde que você estaria na época, né? Os discípulos ali, pessoas zelosas, né, também pela lei, olhando Jesus. De repente eles olham aquele cara assim, sabe aquela imagem aterrorizadora, assim, tipo alguém que lepra, gente, fedor, carne podre, que você sente a alguns metros de distância. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de evangelizar moradores de rua ou conviver, você sabe o que esse odor significa. Então imagine isso acentuado. Os discípulos, o cara se joga. Não sei se eles fizeram isso, mas conhecendo um pouco pela literatura, talvez eles fizessem isso aqui. Opa, mas cara, vou me purificar, não vou poder mais adorar. Ah, mas esse cara tá aqui, ele vai atrapalhar a minha adoração, ele vai atrapalhar a minha liturgia, ele vai atrapalhar a minha rotina religiosa. Porque se ele tocasse em algum deles, provavelmente eles iam ser considerados impuros e eles teriam que sair do negócio. Então imagine na multidão que tinha os fariseus, os caras já tipo, meu Jesus amado, os caras já estavam tipo, putz, esse cara, mas também não tinha coragem de tocar. Tem certas coisas na nossa vida, gente, no nosso coração, que ninguém vai ter coragem de tocar. Tem certas coisas dentro de nós que também estão muito profundo e que talvez você não contou para ninguém ainda. Talvez você nem sabe lidar com essas coisas que estão aí dentro, essas feridas. Talvez esse sentimento, ou o seu pensamento, ou pecados que estão aí, que só você sabe que está aí, ninguém mais.
E ninguém vai ter coragem de mexer nisso. Porque talvez vai feder, vai fazer alguma coisa. O fato é que ele chega diante de Jesus. E aqui eu acho fantástico, porque olha o que o texto diz. Jesus poderia ter curado ele só falando? Poderia, né? Jesus poderia ter curado esse cara simplesmente na jornada dele? Poderia. Jesus poderia ter não curado esse cara? Poderia. Porque algo que ele entendeu é que Deus era quem era detentor do milagre. Somente Deus poderia decidir se ele poderia ser curado ou não. Porque é isso, ele não tinha uma crise de fé, ele simplesmente estava tão... Tipo, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. É a minha última chance. Talvez daqui eu seja apedrejado, talvez daqui eu morra. Mas ele chegou num momento que, cara, ele não tinha o que fazer e ele rompe tudo. E nesse romper ele poderia falar: Senhor, eu determino, eu faço, eu luto, eu... sei lá. Ele poderia ter feito como Jó, né? Colocado um aspecto de superioridade em alguns momentos. Que é isso que o livro de Jó fala, né? Jó falando: mas eu não mereço isso daí, blá blá blá. E bem no fim Deus conhece o coração. Fala: ei, cara, você está sendo meio arrogante aí, porque eu fui quem criei todas as coisas. Mas o fato é que esse cara tinha N coisas. Pense você. O que você falaria para Jesus? Se é que você chegaria, né? Se é que nós romperíamos a multidão, a distância, será que a gente está tão desesperado para conhecer Jesus a ponto de enfrentar tudo e todos? O fato é que Jesus toca esse rapaz. Sabe aquele... Isso eu acho fantástico de Jesus, gente. Se você puder aprender algo sobre Jesus essa manhã, é que Jesus é muito mais propenso a ser misericordioso do que a gente gosta de admitir. Jesus é muito mais propenso a ser bondoso do que ser como um fariseu. Jesus é muito diferente do fã-clube, né? Então imagine os discípulos, e eu até entendo o medo deles, né? Então, tipo, eu também talvez estivesse dando uns passos para trás, falando: cara, esse cara vai mexer na minha adoração, na minha liturgia. E Jesus pega e encosta nele e fala... Eu não sei o fato que Jesus tocou, aonde ele tocou, mas o fato é que ele toca antes aquele leproso de fazer a cura. Jesus não... A nossa, às vezes, aquilo que é vergonhoso para nós, não pode trazer vergonha para Jesus. E naquele momento há uma inversão de contaminação, certo? O cara que era leproso, pecador, ele é purificado pelo Jesus santo e misericordioso. Agora imagine a seguinte... Eu não sei, gente, eu queria estar lá e eu sou pecador, não assisti The Chosen ainda, então todo mundo fala, mas eu queria ver isso daí, porque eu imagino o escândalo. E eu talvez imagino a mente dos discípulos, né? A hora que Jesus toca antes de curar. Ele pensa assim: Jesus é louco, gente. Às vezes a gente pensa isso, né? Jesus, você vai converter esse tipo de gente, Jesus. Você vai tocar certos tipos de pessoas, Jesus. Por isso que Lucas retrata que as prostitutas e os cobradores de imposto entram antes no reino dos céus do que os fariseus e os religiosos e os teólogos. Por quê? Porque eles dependiam de Jesus. Aquele homem não tinha como se curar. Ele não tinha o que fazer, ele não tinha como viver, ele não tinha nada. Ele simplesmente se coloca diante de Jesus e fala assim: Jesus, se eu quiser, você pode mudar minha vida. E como você pode mudar minha vida, eu me submeto, até mesmo se você não quiser, mas eu estou aqui diante de você. Ele assume uma postura radical de: cara, estou aqui, Jesus. Está aqui minha vida, já estou cansado, está aqui toda essa dor, todo esse trauma. Imagine a angústia: cara, eu quero dar um abraço na minha família. Quero,
sei lá, tocar meu filho. Ou se ele foi alguém que foi tocado criança, quero ver meus pais. Sabe aquela mesa de almoço que você gosta de domingo, que está esperando você daqui a pouco? Sabe, sentar com a família, tomar uma coca, brigar por causa de política, tudo essas coisas que acontecem, que é legal, e discutir, filosofar, e de repente um abraço. O Otávio, gente, a linguagem do amor dele, uma das linguagens dele é toque físico, então você sempre vai ver ele com uma mãozinha assim, seja para bater, seja para... E é uma coisa mais gostosa do mundo, mas eu fico pensando, imagina esse privado disso. Então imagine a angústia desse cara enquanto ele se abaixa, prostrado, e pensa, agora foi, gente. Jesus toca a vida dele. Jesus, acho que... Quando eu falo que Deus, ele não é um Deus calculista, é justamente isso que eu quero ensinar para vocês, para a gente entender. Jesus primeiro toca o cara. Jesus sabia que ia curar ele? Provavelmente sabia, ou talvez ele nem pensou isso a primeiro momento. Ele simplesmente se compadece de tal forma e fala, cara, deixa eu pegar essa pessoa. É um filho de Deus, é alguém que está com o coração quebrado, é alguém que está sofrendo, é alguém que a vida inteira foi humilhado, é alguém que está, sei lá, Jesus é esse cara que antes mesmo de fazer as coisas na nossa vida, ele se preocupa em tocar a gente. Ele se preocupa em conhecer você, ele se preocupa em estar com você, ele se preocupa em falar, ei, não tem pureza, não tem sujeira que vai me contaminar. Eu sou Jesus. Não tem nada, não tem história, não tem passado. Jesus, ele pega e fala, ei, tá aqui, filho. E eu espero que Deus esteja tocando vocês, assim como eu estava lendo e pensando nisso. Eu falo, cara, porque às vezes como Israel é um reino pequenininho, talvez esse cara, igual ninguém esperava nada, nem ele esperava nada de si, Jesus olha aquele cara prostrado e fala, eu quero tocar. Se eu vou curar, não sei, mas eu quero mostrar que eu quero tocar você. Jesus cura talvez umas emoções feridas, né? Ele fala, ó, cara, eu vou tocar. Sabe, não tem distância que me separe de você. Não tem impureza. E eu gosto de alguns avivamentos, né? E pensando nisso, eu quero dizer algo para nós essa manhã. Deus faz coisas aonde ninguém espera. E faz coisas como aonde ninguém acredita. Deus gosta de investir naqueles que ninguém acredita e naqueles que não acreditam nem em si mesmo. Eu imagino aquele cara decepcionado, sei lá, gente. Quanto tempo, e Jesus fala, ó, eu vou curar esse cara agora. E eu vou tocar a vida desse cara agora. E os religiosos vão ficar escandalizados, mas não tem problema, eu vou mover. Em Apocalipse, quando João cai de terror porque vê a face do Jesus ressurreto, aterrorizado, com uma outra expressão de adoração, né? Aqui isso é uma adoração com misericórdia. Aqui, quando João cai, é um temor da grandeza que Deus é. Jesus é o mesmo cara que vai lá e se abaixa e toca no João. Fala, ei, não tenha medo, mas vai. Jesus continua tocando pessoas. Assim como ele tocou aquele leproso, ele pode tocar a tua vida e a minha vida essa manhã. Amém. Assim como ele tocou aquelas pessoas no passado que ninguém queria, ele toca lá. Um avivamento que mudou o mundo foi o avivamento da Rua Azusa, da onde surge todo o movimento pentecostal e invade várias nações. O que às vezes a gente não nota é que a gente olha o avivamento, mas não olha o que vem antes do avivamento. Então imagine Estados Unidos, ápice da segregação racial, não o ápice, mas segunda geração a qual tinha abolido a escravidão. Um neto de um escravo chamado William Seymour, ou William Joseph Seymour, né, para incluir meu nome no lugar, mas William Seymour, um neto de escravo,
que não enxergava, que malemar sabia ler. Ele escuta falar de uma escola bíblica e ele fala: olha, esse cara, eu tenho que aprender mais sobre Deus. Só que detalhe, ele nunca participaria de uma reunião dessa como nós estamos agora nessa manhã. Por quê? Porque alguém negro nos Estados Unidos, naquela circunstância, era alguém que estava excluído. Ele não poderia participar dentro de uma sala de aula, talvez à noite. O que para nós, às vezes, fosse um impedimento, criar rancor, criar raiva, para aqueles a qual Deus tocou, é simplesmente mais um obstáculo. É um entre os 50 passos que ele tem que dar. É um entre as 50 muralhas que ele tem que derrubar para até chegar a Jesus. Então ele fica. E o interessante é que imagine assim, escuro, alguém para fora da sala que não podia, estava rejeitado até mesmo entre os irmãos em Cristo. Isso dói meu coração de uma maneira. Imagine o coração de Deus, e talvez seja por isso que Deus começa a fazer a partir desse homem. Amém. E até nem a partir dele, a partir das pessoas que estavam em volta, mas ele fica lá com desejo de conhecer mais a Deus. Ele não tinha nada, mas até mesmo a igreja tratou talvez esse homem por uma questão de leis temporais como alguém, como um leproso, igual esse cara que Jesus estava tocando. E ele não desiste. E a partir desse homem, numa casa, numa reunião de oração, Deus libera um avivamento que transforma o mundo como nós conhecemos, pelo menos essa parte moderna da civilização. Então, enquanto o mundo inteiro ou os Estados Unidos estava lutando por questão racial na igreja, nesse avivamento, todo mundo era igual. John Hyde, na Índia, ele falava que ele chorava porque a casta mais inferior, que ninguém mexe na Índia, tem o mesmo valor do cara mais nobre, mais santo que você imaginar diante de Deus. E esse pensamento, às vezes a gente acaba se perdendo nisso. Talvez o nosso coração esteja em algumas etapas. Talvez você precisa ser tocado por esse Jesus essa manhã. Porque Jesus continua tocando e purificando pessoas. Amém. Não tem pecado, não tem excluído que Jesus não possa alcançar. Essa semana eu escutei mais pormenores o testemunho de uma pessoa e depois eu chego e falo: Deus, o Senhor é fantástico. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tira, o Senhor escolhe, o Senhor mexe com quem o Senhor quiser. Não existe barreiras para Jesus, mas existem barreiras para nós. As nossas barreiras do coração. Talvez você não esteja tão desesperado para conhecer Jesus como aquele leproso, porque a vida dele dependia daquilo. Talvez você não tenha consciência totalmente que a sua vida depende do toque de Jesus. Mas talvez a gente esteja um coração meio multidão, sabe? Pode se chegar até Jesus, tem liberdade para chegar até Jesus, mas não quer entregar totalmente a vida a Jesus. É o famoso fã-clube, né? O fã-clube de Jesus. Fã-clube é aqueles caras que olham, torcem, se animam, mas não participam do jogo. Ficam lá, brigam, né? É torcida, né? Eles estão lá a uma distância segura, a qual o salário dele... Lógico, tem os fanáticos e burro, mas geralmente é assim. É alguém que vê Jesus de certa maneira. Não, legal esse Jesus, até de vez em quando eu escuto algo, leio a Bíblia, de vez em quando, tem umas palavras legais, né? Sobre amar as pessoas, legal esse Jesus. Talvez o nosso coração esteja como esses discípulos. Estão caminhando com Jesus, mas ainda não estão tão seguros daquilo que Jesus pode fazer. Por que você fala isso, José? Porque sempre há discussão entre os discípulos nessa época. Quem era maior, quem era menor. Se alguém recusava Jesus, eles queriam fazer que descesse fogo do céu. Eles não entendiam ainda. Eles estavam truncados. Às vezes a gente é assim: não, mas o meu marido, mas não sei o que, mas... Gente, aprendam algo.
entre parênteses agora. Todo casamento está a 5 minutos de um desastre. Teu casamento está a 5 minutos de uma falência. Se você entender isso, você consegue ter um casamento saudável. Por quê? Porque se está a 5 minutos da pior tragédia que ele vai ocorrer, você tem que ficar alerta, você tem que entender a misericórdia e a graça a cada momento. Mas talvez os discípulos seja o nosso coração. A gente já está seguindo, já está a certa medida, mas a gente esqueceu que Jesus toca pessoas e Jesus ama pessoas. Até aqueles a qual a gente não gosta muito. E às vezes, a principal coisa é, você talvez não esteja igual aquele leproso, mas talvez você esteja com o coração tão carregado de coisas que a vida lhe impôs. Eu não estou falando que esse homem não tinha pecado, ele tinha os pecados dele. Eu estou falando que talvez, fora os pecados que ele tinha uma carga de feridas muito maior do que a gente possa imaginar. Porque Jesus toca nele antes, Jesus não se preocupa. E esse toque é muito simbólico. E o que eu entendo isso como um toque? É um novo nascimento, é um novo coração, é um novo propósito, é uma nova dinâmica, é um novo tudo. Jesus continua fazendo isso, mas a gente às vezes tem que pegar essas barreiras, medo. O cara teve que ter medo, ele teve que quebrar o medo para chegar até Jesus. Ele teve que sair do preconceito, ele teve que sair do que... Esse lance de sair de zona de conforto é meio papo de coach, não acredito em coach, né? E eu acho que não é isso, a questão ali era desespero, gente. Ele chega a ponto de quase quebrar um mandamento aos olhos das pessoas para poder chegar perto de Jesus. É irracional. E é... talvez muitos outros leprosos. Em Lucas 17 tem mais 10 leprosos que são curados. Não dessa forma, não dessa dinâmica. Dos 10, 9 seguem a vida, só um volta a se prostrar. E é aquele que ninguém esperava, porque é aquele que não era um judeu de nascimento. Talvez a gente esqueça disso. Talvez você esteja a 50 passos da cura do seu coração, 50 metros, você precisa criar dentro de você um desespero, tem que entregar para Jesus a sua dor. E não só a sua dor, porque quando Jesus toca, ele toca o corpo, ele toca a totalidade daquele homem. Eu imagino assim, né? Alguém que está esperando rejeição, porque aquele homem estava esperando a rejeição. Seria mais uma na conta dele. Quantas rejeições você já não passou? Às vezes a gente é rejeitado constantemente, até pelos a qual a gente ama às vezes. E é justamente essas pessoas que doem o nosso coração. Às vezes as pessoas que a gente mais espera são as que mais desprezam nós. Mas Jesus não é assim, gente. Jesus não é assim. Glória ao Senhor, porque Jesus não é assim, né? Talvez ninguém espera nada de você. Ou talvez muitas pessoas esperam muito de você, mas você conhece o seu coração. Que isso também é tão desesperador quanto. Sabe quando todo mundo espera algo de você, mas você conhece o seu coração. E você se aprisiona de uma forma, ou pior até do que quando você é rejeitado. Mas Jesus conhece o seu coração. E não se assuste com isso. Porque Jesus, mesmo Jesus, conhecendo o seu coração e o meu coração, Ele mesmo assim, Ele quer tocar a sua vida e tocar a minha vida. A gente tem falado sobre a presença de Deus, sobre estar na mesa com Deus, sobre participar da mesa com Deus. Mas a gente tem que entender que tem certas coisas que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode mover corações.
Só Jesus pode tocar a sua vida a ponto de curar totalmente quem você é. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são os conflitos que estão no seu coração nesse exato momento. Talvez tenha muitas dores ali. Talvez tenha muitos problemas. Talvez muitos boletos. Talvez muita coisa ali. Mas eu quero dizer que isso não define quem você é. Isso não define o seu destino, né? Isso não define, para Jesus isso não define, porque Jesus é aquele que pode curar você de todas essas coisas. Amém. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim que eu vos darei alívio. Palavras de Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vivam de uma maneira em paz. Mas eu sei que Jesus continua fazendo a sua obra. E se você entender isso hoje, as tuas maiores dores podem ser curadas. A sua maior aflição, o seu maior pecado, aquilo que você esconde de todo mundo, aquilo que você luta para esconder, Jesus pode tocar essa manhã no seu coração. E é só Ele que pode fazer isso. Eu sou só um religioso qualquer. A pessoa que está do teu lado é só um religioso qualquer. Só Jesus consegue dar esse motivo de viver. E por eu ser um religioso qualquer, e vocês também, às vezes a gente pode correr no risco da multidão, dos discípulos. Eu e você não somos Jesus. Entendam isso. E se você entender isso, você consegue ser tocado por Jesus. Porque você vai falar, ei, eu me rendo. Sabe aquela luta? O apóstolo Paulo usa um jargão, né? Dura coisa é socar ponta de lança. Minha linguagem atual. Dura coisa é ficar dando murro em ponta de faca. Dura coisa é ficar lutando contra as mesmas coisas. É duro viver como alguém que está cercado de gente, mas não tem o toque verdadeiro de nenhum deles. E também nem de Jesus. Às vezes a gente luta demais, porque a gente pensa que Jesus é como um religioso, ou a gente pensa que Jesus é como uma multidão, ou a gente até olha o Jesus justo, e Ele é justo mesmo, poderoso, olhos com chamas de fogo. Mas a gente esquece que Jesus é esse cara muito mais misericordioso, às vezes irracional na maneira como Ele se importa conosco. Se ninguém nunca se importou com você até hoje, Jesus quer tocar a sua vida. Se muitas pessoas talvez se importam com você, amém, mas você se sente indigno até mesmo do amor dos seus, é o momento de você também procurar Jesus. Jesus pode perdoar e curar qualquer coisa, purificar. O interessante é que Jesus fala, vai lá, se cure e seja testemunha. Nós devemos ser testemunhas não de uma justiça vindoura, mas de um amor presente no agora. Isso vai livrar pessoas de uma justiça vindoura, se eles experimentarem o amor de Deus no presente e no agora. E eu não estou falando, não estou reduzindo a escatologia, eu amo isso, eu entendo isso. Mas o amor de Deus presente, o toque de Jesus presente, agora, é o que vai fazer com que você viva de uma maneira diferente. Aquele homem foi para casa curado, vai lá para o sacerdote, e Jesus vai orar. Né? Jesus vai orar, se retira para orar. Fato é, Deus pode fazer coisas grandiosas de pessoas pequenas. E todo mundo é pequeno diante de Deus. Não existe ninguém grande. Não existe ninguém da estatura de Jesus. Existe Jesus e existem os discípulos, nós, que às vezes a gente oscila em religiosidade, às vezes a gente é meio bagunçado mesmo.
A igreja de Jesus às vezes é meio bagunçada porque ela não sabe lidar direito com as coisas. Mas mesmo assim Jesus ama a sua igreja. Mesmo assim Jesus ama o seu povo. Mesmo assim Jesus não esquece de nós. Nem de mim, nem de você. O que me choca, ou o que mais me toca nessa passagem, é justamente porque talvez eu consiga ver meu nome naquele leproso, não por causa das coisas de uma doença, mas por causa do meu coração. Eu sei como o meu coração estava quando Jesus me encontrou. E eu sei o quão potencialmente pecaminoso é meu coração. E quando eu me irrito demais com meu filho, quando eu me irrito demais com a minha esposa, quando eu às vezes estou injuriado com tudo, eu lembro que Jesus, apesar de mim, Ele ainda consegue me encontrar nisso. Se eu conseguir me prostrar e falar: Jesus, estou cansado, estou sobrecarregado, preciso de alívio. Só que isso não está disponível a super pessoas. Entendam isso. O cristianismo não é de super pessoas. Assim como William Seymour, alguém que não era o grande erudito da academia e nem ficou, Deus toca a nação, assim os primeiros cristãos, pessoas que nem sabiam ler a Bíblia a qual eles professavam. Eles não conseguiam nem ler sobre o Evangelho que estava escrito ali, mas eles sabiam que Jesus tinha salvo a vida deles e eles tinham encontrado o motivo de viver. A viúva Felicidade, uma das que morre junto com seus 7 filhos, ela chega para os seus algozes e fala o seguinte: se eu viver, eu venci. Se você me matar e eu morrer por Cristo, eu venci você mais ainda. Não tem, porque Jesus é Jesus. Vocês conseguem entender isso? E às vezes o meu maior desespero é não conseguir passar a grandeza de quem Jesus é. Porque às vezes a gente atrapalha Jesus. Por isso o Espírito Santo vem consertar. Espero que Ele conserte às vezes as coisas que eu falo aí de uma maneira... porque Ele conserta as coisas, né? E Ele quer consertar a nossa vida e a vida de vocês. Talvez você já esteja com o coração purificado, mas você precise de um fôlego. Precisa que Jesus pegue no seu ombro para tirar um pouco do fardo e fale: ei, cara, esse fardo aqui não vale a pena carregar. Vem pro lado certo da força. Precisa ficar aí. Amém? Amém? Se coloque em pé, eu quero orar com vocês. E a gente daqui a pouco vai ofertar também, gente. Mas eu queria orar com vocês nesse momento. Feche os seus olhos, não esquece um pouco do mundo à sua volta nesse momento. Só pensa nos 50 passos que você tem que dar até Jesus. Talvez alguns obstáculos que você tem que chegar, até chegar a Jesus, sejam palavras que foram faladas sobre você. Talvez dentro do teu coração nesse momento você só foi amaldiçoado. As pessoas só te feriram, só te humilharam. Só falaram: ei, você não vai ser nada. Ei, você é alguém pecador. Ei, você é isso. Ei, você é aquilo. Talvez essa é a primeira etapa que você tem que pular para falar: ei, Jesus, eu preciso além disso. Talvez você nunca recebeu um toque físico de amor até hoje. Por isso que você não entende que Jesus quer tocar a sua vida. Talvez a família, o lugar ao qual você foi inserido, nunca demonstrou amor e você sempre esteve carente de uma atenção. Talvez você sempre foi aquela pessoa que foi excluída na mesa dos amigos por questão social. Talvez você teve que engolir muito sapo na vida até hoje. Mas mesmo assim você se manteve vivo, fiel. Jesus quer que você pule isso nesse momento.
Talvez uma das etapas seja que você nunca escutou um eu te amo. Você nunca escutou um eu te amo verdadeiro, porque você sempre foi visto como alguém que só serve como alguém descartável. E talvez o sentimento que você tenha no seu coração é que você é alguém descartável. Eu quero que o Espírito Santo, você pode continuar mostrando o caminho que alguns precisam fazer essa manhã. Talvez o que você realmente precisa confessar é: ei, eu sou um pecador. Eu quis trair minha esposa. Eu odeio a minha vida. Talvez esse seja aquilo que você precisa passar no seu coração para chegar até Jesus. Essa seja a sua caminhada nessa manhã. O fato é, Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer tocar a sua vida, o seu coração. Aquela canção, mais de ti, menos de mim. Coloque a mão no seu coração se você tem algo a dizer para Ele. Não se incomoda. Talvez você precise cruzar algumas barreiras para ter a presença e o toque de Jesus novamente. Espírito Santo, essas pessoas são suas. Jesus, essas pessoas são suas. Eles foram comprados com o teu sangue na cruz. Você os comprou, você os amou antes da fundação do mundo. Você nunca desistiu de cada um. Talvez tem pessoas aqui que precisam rever o flashback da vida para voltar a se lembrar de como é ser tocado por Jesus. O Senhor vive, Senhor Jesus, e nós cremos no Senhor. Porque o Senhor vive, porque nem a morte pode reter, pecado nenhum pode contaminar, passado nenhum pode apagar, Senhor Jesus. Trauma nenhum é maior que você, Jesus. Tristeza nenhuma é maior do que aquilo que o Senhor pode gerar e proporcionar. Mas purifica-nos, Senhor. Toca-nos. Restaura-nos, Senhor Jesus. E aquele, Senhor, que nunca tiver a consciência de que ele precisa entregar a vida ao Senhor, se render ao Senhor, que nessa manhã o Senhor possa falar isso para eles e eles possam no seu coração clamar: ei, Jesus, preciso de Ti, preciso do Senhor, preciso do Teu toque, preciso do Senhor Jesus, preciso do meu Salvador, preciso ser manso e humilde. Eu preciso, Senhor, do Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Espírito Santo, trabalha em nós, Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai estar tocando o coração de vocês. Se você estiver como aquele cara, pronto e disponível para ser tocado por Jesus, como um vaso de barro, como alguém que precisa. Senhor Jesus, eu oro e engrandeço o Teu nome nessa manhã, Senhor Jesus. E talvez o silêncio no nosso coração, Senhor, chegue até você nesse momento, Jesus. Coloque a mão no ombro do seu irmão e fale, ore por ele nesse momento. Aquele leproso desafia muitas pessoas, mas às vezes a gente está tão distante do Senhor Jesus
que a gente precisa de amigos para nos levar até Ele. A gente precisa de pessoas que nos desçam pela maca até Jesus. Então ore pela vida do seu irmão que está do seu lado, fale, peça para que Jesus toque a vida dele. Peça para que Jesus trabalhe no coração dele. Peça para que Ele invada todo aquilo que a pessoa é. Peça para que Jesus, assim como é misericordioso com você, demonstre sua misericórdia para Ele. Oh Jesus, demonstra sua misericórdia. Demonstra o seu amor. Demonstra quem o Senhor é. Obrigado, Deus, por tudo isso, Senhor, que o Senhor tem feito e vai fazer em nós. Amém. Gente, se aceitem mais um pouquinho. Eu creio que aquilo que o Senhor Jesus vai fazer no nosso meio é algo extremamente precioso e profundo do Senhor. Amém. Porque é nós? Não, porque é apesar de nós. Porque tem algumas coisas, né? E até antes de dar um recado, eu queria que... Tem muitas pessoas a qual eu preciso agradecer na minha vida. Muitas mesmo, né? Desde o Tom, o Efer, discipulado no Jesus. Mas hoje Deus falou para mim, o meu pai e da minha mãe, né? Eu não estaria aqui se não fosse eles. Essa semana eu lembrei que quando eu falei para minha mãe que meu pai, né, que eu ia largar tudo lá na DAF lá e tal, a minha mãe falou, eu já te entreguei para Jesus quando você era criança. Eu era pesteado, né? Eu era criança pesteadinha, assim, que não tinha muita... Era meio sócio do hospital, né? Sei lá. Então, eu que estraguei o corpo depois, sendo gordo e tal, mas isso é culpa minha, não é de Jesus, gente. Jesus me curou lá, era pequenininho. Mas se não fosse meu pai e minha mãe, tanto as orações como até mesmo a ajuda financeira, eu não caí aqui de paraquedas, né? Eu tenho uma história. E eu queria orar pela vida deles, eu queria que vocês fechassem, eu queria que... Não precisa vir aqui, eu sei que constranger eles, mas eu queria orar pela vida do meu pai e da minha mãe. Amém. Que às vezes sou muito grato, né? Às vezes até demais, gente. Às vezes me constrangem com o cuidado. E eu queria que vocês fechassem os seus olhos, eu quero orar por eles agradecendo pela vida do meu pai, da minha mãe, minha irmã. Eu sei que a Thaís compartilha do mesmo sentimento que eu também, né? Pai, quero honrar meus pais terrenos essa manhã, Senhor Jesus. Diante da minha comunidade de fé. Eu quero honrar minha família biológica essa manhã, Senhor, diante da minha família espiritual. Mas que... Obrigado pela vida do meu pai, da minha mãe. Obrigado, Senhor, por cada culto familiar que minha mãe me obrigava a participar, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que eles fizeram. Obrigado pelo coração generoso que meu pai tem. E minha mãe também, Senhor Jesus. Que o Senhor possa honrar e abençoar a vida deles, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer mais e mais paz. E mais do que tudo, Senhor, que o Senhor possa se revelar ainda mais ao coração deles, Senhor Jesus. Assim como o Senhor tocou minha vida, o Senhor possa tocar a vida deles de uma maneira sobrenatural, através do amor e da graça, Senhor Jesus. Mas eu oro agradecendo, e a maneira que eu tenho de honrar eles é com a minha oração, Senhor Jesus. Mas que eles possam ser mais e mais amados, Senhor. Tanto minha irmã, meu irmão, Senhor. Eles possam ser alcançados ainda mais pelo Senhor. Obrigado, Deus. Amém, gente? Amém. Pegando essa dinâmica também, agradeço
muito ao Tom, a Fer, meus pais na fé, né? Pessoas que talvez enxergaram não como os religiosos, né? Até essa semana eu estava conversando com ele. Eu sou difícil, gente, eu sei. Meu filho é difícil, eu sei. Eu me vejo nos birras. E ele falando, cara, você era muito teimoso, né? Continuo, né? E às vezes a gente tinha os arranca-rabo. Mas ele também enxergou algo que talvez ninguém enxergou. Naquele cara, sei lá, magrelo, sei lá. Essa semana mesmo eu falei, cara, o cara perguntou, mas você leu esses livros, né? Brinquei com o Cleverson. Falei, cara, isso aqui é fruto de crise, não é fruto porque eu gosto de ler, eu gosto de jogar videogame, gente. Queria ter um Play 5, mas as crises me impulsionaram para isso. E eu sou fruto, minha família é fruto, esse lugar, não como coisa física, mas como pessoas. Pessoas transcendem paredes. E a gente chegou num momento como MDG que Deus encerrou algo. E Deus não encerrou algo porque algo era pecaminoso, por qualquer coisa nesse sentido. Sabe aquele momento que a Arca de Noé teve que ser deixada? A Arca de Noé serviu por um tempo, mas não serviu mais para um outro tipo de tempo, para um outro formato, para outras pessoas. A Arca teve que ser deixada. E ela salvou, e ela moveu e foi bênção. Chega um momento que estão diante da terra prometida, que Moisés tem que sair de cena. Que aquele tempo no deserto ficou para trás, porque tinha outras coisas. E por que eu estou falando isso? Porque a partir de hoje, a gente não se chama mais Igreja Ministério das Gerações. Aquilo que o Senhor tem semeado é uma outra direção. Por que o símbolo morável ali, né? Apesar de plagiar, colocar a cabeça contrária, mas... Porque os moráveis, gente, tem uma... Eles tocam muito o meu coração daquilo que eu penso ser igreja, sabe? Eles são o maior movimento missionário moderno em termos de alcance e proporção. Eles não tinham recurso financeiro porque era um bando de refugiados na Saxônia ali. Perderam tudo. Mesmo assim, eles tocam o mundo. A partir de 1727, os moráveis enviam na primeira leva 200 missionários. Isso era maior do que toda a igreja batista, anglicana, reformada tinha enviado de missionário durante 200 anos. Só eles na primeira leva. Mas algo que me chama a atenção é que eles se unem a partir de um propósito. Todas as divergências teológicas eles tinham, gente. E teologia é algo bom, mas é algo que divide também, né? Porque teologia é sempre a partir de várias questões. Mas eles se reúnem e falam assim, a gente tem que resolver essas nossas diferenças, a gente precisa orar. E eles oram e de repente Deus irrompe e eles falam assim, aquilo que nos une é o sacrifício de Jesus. Não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós sabemos, até porque nós não sabemos nada, não fazemos nada, mas e a partir daí Deus move. E por que redenção? Redenção significa várias coisas. Significa que você foi liberto, está sendo liberto e será liberto. O nome da igreja será Igreja Redenção. É justamente por isso. E a partir disso você é livre também, né? Isso talvez mexa com muitas coisas, mas é aquilo que Deus tem direcionado. E eu creio ser o caminho daquilo que Deus encerrou. A gente honra o legado do passado, mas a gente vai ter que avançar para um novo tempo, para um novo momento, para aquilo que Deus vai fazer. Talvez atrás da sua vida esteja mais 1000 pessoas a qual você vai ganhar para Jesus. Amém. Sabe aquele toque que Jesus tocou na sua vida? Tem mais milhares de pessoas que estão com o coração quebrado, que precisam que você toque a vida deles na figura de Jesus. Ou que simplesmente se fala, ei, tem um Jesus que, cara, que tocou minha vida, agora você precisa tocar. Tem um caminho. Então, a partir de hoje, a gente se chama Igreja Redenção. A gente vai entrar nos trâmites de mudar papelada, enfim. Mas não se assuste, e eu estou disponível para explicar para qualquer um, qualquer momento,
Vocês têm meu WhatsApp lá no celular. Fala, cara, Jô, eu preciso falar com você, seja o horário que for, seja a dinâmica que for, eu vou encontrar tempo para que a gente sente e converse, amém? Mas por que isso? Qual que é a visão, gente? A visão é que Jesus seja honrado. Até mesmo esse conceito de visão é uma questão bem moderna na história da igreja, vem meio com as megas igrejas ali. Eu acho que a principal coisa que a gente precisa ser e que o mundo precisa ser, ver em nós, é uma coisa: o quanto nós amamos Jesus. Uma igreja a qual Jesus merece. Uma igreja que honra o nome de Jesus. Não que as outras não honrem, não que esqueçam, cada um tem o seu papel. Mas eu penso que a simplicidade do amor de Jesus, do toque de Jesus, da missão de Jesus é o que tem que tomar conta do nosso coração. Sabe aquele filme Armagedon? Já assistiram, né? Isso não é spoiler, né? Armagedon, pelo amor de Deus, é o melhor filme do meteoro na vida. Mas o que acontece? Tem aquele cara que sabe que talvez ele ache que ele não vai voltar da missão. Ele vai lá e empresta alguns milhões, né? E ele volta, né? Não, mas tipo, né? Ele volta vivo e pensa, meu Deus, tem uma dívida. Mas a postura dele é mais ou menos a seguinte, cara, morri, o que vier, seja o que for. Pensando nessa ideia do filme, cara, Jesus vai voltar e Jesus vai vir reinar. E a nossa redenção só vai ser consumada com a volta de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, a gente está aqui lutando contra o nosso pecado, sendo multidão, às vezes sendo discípulo, mas a gente precisa se unir a partir de um pensamento, que é o sacrifício de Jesus. Eu cheguei, semana passada eu estava dando aula de história da igreja, né? Então eu cheguei aqui na parte que também o Mike estava falando sobre os morávios, e eu gosto muito disso. E o lema dos morávios era que nosso Senhor Jesus venceu, que Ele receba a recompensa pelo seu sacrifício. Em cada lugar dessa cidade, em cada lugar, existem pessoas a qual Jesus comprou com seu sangue, que só você pode alcançar elas. Tem pessoas que só você, só da sua forma, mas não sei falar, não sei pregar, não sei, cara, não é isso. Talvez só você consiga ter a linguagem, a identidade, só você consiga chegar perto dessas pessoas. E isso é responsabilidade sua, assim como tem pessoas que só eu posso mover. E quando a gente entender isso, nessa nova dinâmica de igreja, a gente vai ver o Senhor Jesus mudando totalmente a nossa perspectiva. Você vai ver, e não vai só ver, ouvir falar, você vai entender o que é um avivamento. Ser avivado. Então, a partir de hoje, encerra um ciclo antigo. Nós honramos as coisas boas, foi uma arca, fomos salvos, né? Mas a partir de hoje é uma nova etapa. Tanto no seu coração, quanto no meu coração. Tanto quanto como igreja, tanto como comunidade. Aquilo que o Senhor vai fazer a partir de agora é algo novo. É algo novo, velho. A essência permanece, mas é um outro tempo. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida, gente, a respeito disso? Pode abrir, não é um monólogo nessa parte. Se alguém, estou aberto aqui. Caso não tenham dúvida, eu quero orar com vocês e quero pedir para que você separe a sua oferta, o seu dízimo. A gente precisa muito disso. Vocês perceberam, a gente já não está cabendo aqui, né? E a gente precisa ver aquilo que Deus vai fazer. Mas nós só vamos nos mover com a certeza que Deus vai estar junto nesse próximo movimento. Senão, nem que a gente tire as cadeiras, a gente cultue de pé, brincadeira, a gente não faz 2 cultos. Sei lá o que a gente vai fazer, mas a gente precisa entender Deus. Nenhuma pergunta, gente? Então se coloque em pé. Eu quero pedir para que o Tom venha aqui orar por nós aí, a Fer. Mas eu quero que você separe a sua oferta nesse momento. Você não vai ler a Bíblia sobre a oferta? Eu sei um versículo lá em Mateus 6, fala que nós não podemos servir a 2 senhores. O que isso significa? Nós não podemos honrar a Deus e honrar a outros senhores.
E o que é honrar? É dar peso, dar valor, valorizar. E à medida que nós valorizamos aquilo que nós temos como tudo do Senhor, e estar disponíveis para ofertar, para frutificar, para entregar algo ao Senhor, nós demonstramos que Ele é o Senhor da nossa vida. E que a nossa oferta, que a sua oferta essa manhã, seja fruto de uma honra ao Senhor. Não honra a uma igreja, não honra a um pastor, mas honra a Jesus. Jesus te tocou, Jesus te deu a vida, Jesus move de um monte de várias maneiras. Tem um envelope na sua cadeira, o gasofilácio está ali do lado, né? Mas eu quero que nesse momento você deixe Deus tocar a sua vida naquilo que você tem que ofertar. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua carteira, Deus conhece as suas finanças, Deus sabe todas as coisas. Então, se coloque diante do Senhor. Deus, eu oro, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo, por cada honra nessa manhã, Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o Senhor de tudo aquilo que temos. Que cada oferta, que cada dízimo, Senhor, possa ser multiplicado por 100 na vida de cada pessoa fiel ao Senhor, Deus. Que a Tua prosperidade, que a Tua abundância invada a vida de cada um aqui. Com graça, com bondade, com amor, Deus. Amém. Gente, o gasofilácio está lá. Eu queria que alguém chamasse Thaís, as crianças. Tragam todo mundo para cá, vamos orar. As crianças também fazem parte da igreja. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Então, eu na verdade eu fico muito feliz com tudo isso. Porque a palavra do Senhor, se você olhar para a Bíblia, nada se encerra, você já notou isso? Tudo o que você vê na Bíblia há uma continuação. Pode notar, tudo aquilo que os homens fizeram, tudo aquilo que os homens de Deus fizeram, Deus é um Deus geracional. Amém, queridos? Eu creio em Deus. Brinquei com o José essa semana, o MDG está se convertendo. Amém? Porque a gente está passando do Velho Testamento, para quem conhecia a nossa logo, para o Novo Testamento, né? Cuidado para não estragar a logo aí, os dois. Se é tinta, tudo bem. Mas eu vejo dessa maneira, né? Na nossa vida, bem igual o José antigamente, tá vendo? Ele também falava isso, me solta. Eu falei, não, velho, Deus tem um negócio contigo, né? Mas eu vejo que Deus é geracional. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Nós também eu entendo isso e fico muito feliz, né, de ver Deus agindo. E eu falei para o José essa semana, falei, cara, o lugar já vai ficar pequeno, eu creio nisso também. Amém, queridos? Então entenda, eu brinquei com ele, né? O MDG se converteu, do Velho Testamento para o Novo, né? Brinquei com ele. Mas isso é uma realidade, né? Nós temos que entender que Deus é geracional. Amém, queridos? Deus ele trabalha de geração em geração. Então nós queremos orar com vocês e orar pela vida do Jô também, né, da Thaís, né? Que nós sabemos que a missão não é simples, a missão é árdua. Deus tem algo novo para nós também, nós estamos esperando isso em Deus, né? Deus já sinalizou há muito tempo atrás, né? Esses dias eu falei para ele, peguei meu caderno lá, no tempo que eu estava no Jucum, sobre mudança de cidade. Então nós sabemos que isso vai acontecer, né? Não sabemos quando que isso vai, né, acontecer na nossa vida, temos orado por isso também, né? Mas a gente entendeu que chegou o tempo, amém? E todas as coisas, e é engraçado que eu e o Jô, quando a gente quase não conversa, mas quando a gente conversa, né, as coisas se encaixam de uma maneira que a gente tem paz, amém, queridos? Então eu queria que você estendesse sua mão sobre a vida desta família, amém? Tudo se começa com uma família, você já notou isso, não? Né? E nós queremos também abençoar esse ministério, abençoar a vida deles, né? Para que eles também não cometam os mesmos erros que nós cometemos e que os membros não cometam os mesmos erros que foi cometido, né? Porque existe isso também, né? Há acertos e há erros, e que Deus dê muita sabedoria para tudo isso, né? E para que Deus possa, em nome de Jesus, que através da presença dEle, da vontade dEle, possa exercer, trazer mais vidas para essa cidade. Esse nome é maravilhoso. Eu confesso que semana passada que eu vim, falei, amei a logo, amei o nome, né? Porque é um nome que gera exatamente o que é o propósito de Jesus. Amém, queridos? Que é salvação sobre a humanidade. Amém? Pai, nós queremos te agradecer imensamente, Deus, por tudo isso que está acontecendo.
Deus, e principalmente pela questão geracional, a questão profética que está acontecendo. Da mesma maneira, Deus, nós vemos o José como um filho e a Thaís como uma filha espiritual. Senhor, geradas ali em nós. A Thaís, ela veio através da vida do José para a igreja, Senhor. Desde o início, ele foi dando testemunho da sua vida para ela. Se ela está, Deus, inserida na família de Cristo hoje, na família do Senhor, é porque o José já deu esse testemunho lá atrás. Senhor, e foi ele que inseriu ela. E nós, Deus, como pais espirituais, Deus, inserimos o José. Deus, através da vida do Jean, do Alisson, Pai, que ainda tem uma testemunha aqui que é o Jean, Senhor, muito obrigado. Mas Deus, ele foi inserido nessa família de Cristo, Senhor. Então nós entendemos que é geracional. Deus, o MDG, ele não encerra apenas, Deus, um ciclo, mas ele também encerra um chamado que ele foi gerado, que é dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Deus, eu creio nisso, eu tenho isso, me arrepia, porque, Deus, um dia eu cheguei diante do Senhor e falei, mas e daí, Senhor? E o Senhor disse assim, o José é o maior legado que você tem hoje na cidade de que o teu ministério deu certo. Amém. Glória a Deus por isso. E eu sei que o meu ministério, ele não é, Senhor. Também nós sabemos disso, que nem o ministério, ele é pautado apenas num nome, numa placa e num prédio. Deus, o nosso ministério, o nosso chamado é individual com o Senhor. Cada um de nós sabemos por que nós fomos chamados ao Senhor. E é o Senhor que sempre vai reger. Assim como o Senhor está regendo agora, Deus, através da vida do José, da Thaís, do Otávio, Deus, a família Redenção aqui. Essa igreja, essa comunidade, Senhor, essa igreja sobre essa cidade. Deus, e essa comunidade também será geracional. Eu creio nisso. Como o José mesmo falou, existem 1000 pessoas atrás de cada um de nós aqui. Pai, por isso nesta manhã nós te agradecemos por tudo aquilo que foi gerado. Deus, por tudo aquilo que, todas as pessoas que foram salvas, libertas, convertidas, Deus, pela minha vida, pela vida da Fer, por todas as provisões que o Senhor nos deu, os milagres que o Senhor fez nos enxergarmos em tudo aquilo. Mas nós queremos nesta manhã também agora, Deus, orar por esse novo começo, essa nova igreja, na verdade, porque não é um novo começo, é uma nova igreja que está nascendo através da vida desta família. Que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor os honre, que o Senhor dê sabedoria aos membros desta igreja, que os membros dessa igreja possam ter mais do que nunca um coração honroso na vida desta família. Deus, para que eles não passem necessidade, para que eles não passem, Deus, por conflitos, mas que eles tenham paz em fazer a obra do Senhor, Pai, em todo o tempo. Que a vida deles possa ser testemunial lá fora em todos os sentidos, financeiro, Deus, moral, todos os sentidos, para que essa igreja possa crescer. Mas dê essa sabedoria, este coração aos membros desta igreja. Dê, Deus, esse desejo, Senhor, de olhar para eles, Deus, como um casal, Deus, que está assumindo, Deus, uma responsabilidade diante de Cristo sobre essa cidade, Pai. Mas nós abençoamos os membros dessa igreja. Deus, nós abençoamos esse novo início, essa nova igreja nascendo nessa cidade. E sempre disse, Deus, até mesmo para os pastores da cidade, que eu tenho amizade até agora e continuo caminhando com eles, Pai. Senhor, eu sempre digo, Deus, que este homem é um homem para o futuro. Deus, eu sei disso. Deus, que o José, a Thaís é uma família para o futuro. Pessoas que virão sobre este lugar, Deus, e entenderão a cruz de Cristo e se converterão de todos os seus caminhos, Deus, e serão fiéis ao Senhor Jesus, Pai. Por isso nós os abençoamos, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo isso que o Senhor tem feito, Deus, na vida deles nesta manhã. Em nome de Jesus, esta igreja está abençoada para caminhar, para andar, para correr, para voar sobre essa cidade todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus? Amém. A única coisa que eu queria falar é deixar bem claro que isso está acontecendo por uma questão realmente de visão em Deus, amém? E oração em Deus. A gente não faz as coisas assim tipo, uhul, né? Até então eu tinha pedido para ele não mudar o nome, ele entendeu, tudo bem, só que eu fui orar e Deus falou, Jô, você está liberado, amém? Porque às vezes, queridos, a gente não quer que uma coisa morra, não por causa da coisa em si, mas por causa da nossa reputação, que as pessoas vão falar sobre nós. E eu, tô nem aí para que as pessoas vão falar sobre nós. Amém? A grande questão é gerar aquilo que Deus quer fazer sobre nós. Amém? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Bom domingo a todos. E quarta-feira tem satélite, tá bom? Cumprimento o máximo de pessoas que der.